Olá meus amigos, olá minhas amigas, bom dia! Esse é o canal Rumo ao Nada, seu canal de notícias aqui na internet, trazendo uma notícia boa, né? Aliás, várias notícias boas dentro do mesmo vídeo, né? Que ontem o Senado da República aprovou, né, gente? Provou a ampliação do auxílio emergencial. O PL 873, aprovado no dia de ontem, é como se fosse um complemento do atual auxílio emergencial já em vigente e ampliou o pagamento a mais de 70 grupos de trabalhadores. O texto prevê ainda outros detalhes sobre a ajuda, como a extensão a mães adolescentes solteiras. Antes era preciso, né, pela lei do auxílio emergencial, ter acima de 18 anos, né? Agora não, a inclusão de, por exemplo, uma mãe solteira com 16, 17 anos, ela também terá direito a receber o auxílio emergencial. E também tem a questão da inclusão de pai solteiro, para receber, né, gente, o dobro do salário, digamos, o auxílio emergencial vigente. Quem recebia R$ 1.200 era a mãe chefe de família, né, solteira. O pai, agora que seja solteiro, né, que seja o chefe da família, também vai ter direito ao auxílio emergencial duplicado, ou seja, esse valor seria de R$ 1.200. No Senado, o texto foi aprovado, meus amigos, por unanimidade. Todos os senadores votaram favoráveis ao PL 873. O relator é o nobre senador Esperidião Amin, de Santa Catarina, e o autor do projeto, todo mundo sabe, é o senador Randolfo Rodrigues, da Rede Sustentabilidade. Outra questão bastante crítica, né, que sempre dá confusão, gente, é a questão do BPC, pois ele voltou de novo a ser tema aliás, ele já estava, né, no texto original, no caso, o critério da renda do BPC, ou seja, ontem o Senado elevou novamente o valor da renda per capita para conseguir o BPC de 1/4 do salário mínimo, de R$ 261 para meio salário mínimo. Olha, o Amin, né, o relator, acrescentou o critério de renda de meio salário mínimo para a concessão do benefício da prestação continuada, o BPC, auxílio voltado para deficientes e idosos pobres. Hoje a permissão para esse grupo de pessoas com renda de menos de meio salário mínimo. Essa extensão de benefício havia sido aprovada pelo Senado há 3 semanas e foi retirado pela Câmara na semana passada. O que aconteceu aqui, gente? Todo mundo sabe que o Congresso Nacional aprovou uma lei que elevou os valores, né, do BPC para conseguir, né, os critérios para conseguir o BPC de 1/4 do salário mínimo, de R$ 261 para meio salário. Aí deu toda aquela confusão, né? O ministro do TCU derrubou, daí depois houve um entendimento, foi publicado no Diário Oficial da República, aí o Supremo veio e derrubou a lei, aí os senadores não ficaram contentes com isso quando estavam votando no Senado, né, a ampliação do auxílio emergencial. Foi colocado de novo essa esse item, né, digamos assim, da elevação do valor da renda per capita do BPC. Aí o que aconteceu, gente? O governo federal depois o texto foi aprovado no Senado, né? Aí o texto teve que ir para a Câmara dos Deputados. Chegando lá, o governo, digamos assim, fez a cabeça, né, dos deputados, e os deputados retiraram, né, o aumento do BPC, né, porque segundo o governo federal, com a elevação da renda, os custos no estado, no impacto nas contas públicas por ano é de 20 bilhões de reais. E aí o que aconteceu? O pessoal lá da Câmara aprovou o texto, fizeram modificação, né? Quando tem modificação no texto, o texto tem que voltar para a casa de origem, né? Aí voltou para o Senado. Os senadores não engoliram essa de novo e colocaram lá de novo a renda do BPC, ou seja, a ampliação do BPC. O relator da matéria, Esperidião Amin, colocou lá de novo. Agora os critérios para conseguir o BPC é de meio salário mínimo.
foi colocado lá de novo, né? Outro ponto aprovado, gente, que é de suma importância, é a impossibilidade de cessão de benefício a idosos, pessoas com deficiência ou com enfermidade grave durante a pandemia. Com isso, só haverá interrupção em caso de óbito, não cabendo o chamado pente fino nesse momento. O que isso quer dizer, gente? Que o Senado acabou com o pente fino nos benefícios assistenciais e de aposentadoria a pessoas idosas e com deficiência durante a vigência da pandemia, né? Enquanto persistir no Brasil o coronavírus, o governo federal o INSS fica impossibilitado de cortar benefícios, por exemplo, de cortar o BPC, né? De cortar aquela aposentadoria que é destinado também a pessoa com deficiência, né? Ou seja, duas coisas de suma importância aprovada no dia de ontem na ampliação do auxílio emergencial, no meu entender, né? Que foi a elevação do critérios, né, de renda para a concessão do BPC, que dará oportunidade a outros deficientes a conseguir essa aposentadoria, né, gente? E também a questão do INSS não poder cortar benefícios assistenciais durante a pandemia do novo coronavírus. O texto aprovado na Câmara tirava também, né, a exigência do CPF para solicitar o auxílio emergencial, mas no Senado isso foi derrubado, né? Lá na Câmara dos Deputados, os nobres congressistas falaram assim: não, para conseguir o auxílio emergencial não precisa de CPF e tal, né? O governo não pode exigir o CPF. Aí o texto votado no dia de ontem no Senado falou: não, é preciso sim, o uso tem que estar com o CPF legalizado para ter direito ao abono, ao auxílio emergencial, o Corona Voucher, né, modernizado, digamos assim. Olha o que diz o relator. O relator, ele alegou que o Superior Tribunal de Justiça, o STJ, em 20 de abril, assegurou ao governo federal o direito de exigir a regularização do CPF para a concessão do auxílio. Como há essa decisão judicial, entendemos que esse dispositivo deva ser também excluído do texto. Ou seja, o relator, né, o Espiridião Amin, acha que é válido a exigência do governo federal em pedir, né, o CPF regularizado para a pessoa ter direito ao auxílio emergencial. O relator também incluiu novamente o trecho que retira dos atuais requisitos para receber o auxílio de renda máxima de R$ 28.559,70 em 2018. Ele estabelece, porém, que quem tiver rendimento superior e receber essa ajuda deve devolver o valor no imposto de renda de 2021. O que quer dizer isso, gente? Digamos que o trabalhador, né, que está desempregado, mas porventura em 2018 ele teve o imposto de renda declarado, ou seja, ele teve ganho acima de R$ 28.559 pelo auxílio emergencial que está em vigência hoje. Ele não tem direito ao auxílio emergencial. E o Senado no dia de ontem falou: não, ele pode ter direito sim, só que em 2021, a hora que voltar as coisas ao normal, ele tem que declarar esse valor no imposto de renda, nessa ajuda ele deverá devolver o valor no imposto de renda de 2021. Nessa situação vai ajudar momentaneamente essas pessoas, mas futuramente ele vai se complicar, né? Porque ele vai ter que devolver o dinheiro. Estou me referindo àquele trabalhador que teve renda tributável acima de R$ 28.559, né? No ano de 2018. Ó, só para vocês terem uma ideia, gente, aqui eu vou trazer para vocês uma lista, só para vocês terem uma ideia do grupo de pessoas que terão direito agora a receber o auxílio emergencial. Olha, pescadores profissionais e artesanais e agricultores. Os agricultores e agricultoras familiares, os arrendatários, extrativistas, silvicultores, beneficiários do programa de crédito fundiário, assentamentos da reforma agrária, quilombola e demais povos de comunidades tradicionais, os técnicos agrícolas, né, terão direito a esse auxílio emergencial. Os trabalhadores das artes e da cultura, entre eles os autores, artistas de qualquer área, setor ou linguagem artística, incluindo intérpretes e executantes, e os técnicos em espetáculos e diversões
ou ainda os artistas. Ou seja, né, gente, quem trabalha com a arte também, que tiver parado nesse momento, né, cantores, músicos, também terão direito ao novo auxílio emergencial. Os cooperados ou associados em cooperativa ou associação de catadores e catadoras de materiais recicláveis, os cooperados ou associados de cooperativa ou associação também, gente, vai ter direito ao novo auxílio emergencial. Por exemplo, terão direito também os taxistas, os mototaxistas, os motoristas de aplicativo, os motoristas de transporte escolar, os trabalhadores do transporte de passageiro regular, os microempresários de vans e ônibus escolares, os caminhoneiros, entregadores de aplicativos e diarista também vão ter direito. Aqui não mudou muita coisa, né, gente? Por exemplo, diarista, alguns taxistas, mototaxistas que estão desempregados já está recebendo o atual auxílio emergencial, né? Também, gente, vai ter direito a receber essa ampliação do auxílio emergencial os seringueiros, os mineiros, os garimpeiros, definido como aqueles, né, que individualmente ou em forma associativa atuam diretamente no processo de extração de substâncias minerais e garimpáveis. Lembrando, gente, que até as babás vão ter direito, os cuidadores de idosos, os padres, né, os pastores. Olha, gente, é uma ampla gama de profissionais, né, gente, que terão direito ao auxílio emergencial. Por exemplo, os empreendedores independentes das vendas diretas, o vendedor de pipoca que trabalha em frente à escola, o vendedor de cachorro quente que ficava na frente da igreja, os vendedores do marketing multinível, os vendedores porta a porta, os sócios de pessoas jurídicas inativas. Só que não aparece nessa lista os youtubers, né? Pelo visto, mais uma vez ficamos de fora, né, gente? Brincando aí, uma brincadeira só para descontrair mesmo. Ou seja, eu não trouxe a lista completa, gente, porque são mais de 70 ramos de atividades, né, que terão direito à ampliação do auxílio emergencial Corona Voucher, né? Esse valor de R$600 pago por 3 meses, gente. O PL 873, que foi aprovado ontem no Senado, que já passou lá na Câmara, né? Foi aprovado lá, veio para o Senado, foi aprovado. Agora ele segue a sanção do presidente Jair Bolsonaro. O presidente Jair Bolsonaro, gente, tem 15 dias para sancionar ou vetar esse PL 873, né? E digamos assim, ele tem a seguinte opção na mão dele. Por exemplo, ele pode vetar integralmente, ele pode dizer assim: não, eu não aceito nada que está nesse PL 873, eu vou vetar tudo. Ou então ele pode vetar partes, né? Digamos, ele fala assim: ah, não, eu não quero que o padre receba o auxílio emergencial, ele vai lá e veta, né? Ou seja, daí ele pode vetar parcialmente, ou então, né, gente, essas são as opções. Ele pode vetar integralmente o PL 873, ou como pode vetar parcialmente, né, apenas partes do texto, e como ele pode sancionar, né, gente, na íntegra, da maneira que está o texto. Mas raramente o presidente ele sanciona um projeto de lei na sua integralidade. Eu pergunto para você que está aí do outro lado: que ponto será que ele vai vetar nesse projeto, nessa ampliação do auxílio emergencial? Dê aí a sua opinião.